que tem me acompanhado, na verdade, há anos, né? E Deus proporcionou de nós novamente estarmos juntos, né? Trouxe comigo da Igreja Apostólica Internacional da Esperança nosso irmão Edilson, seu filho Tiago. São bênçãos na nossa vida e tem somado muito para a concretização daquela obra, né? Deus tem usado muito. Fazinho, que é noivo da Jaque, né? A Jaqueline, para quem não conhece, ela durante muito tempo esteve junto com o Mano Reca, a jornada, esteve com nós no Detentos ainda, né? Pegou um pouco do Detentos do Rap, né? Eu conheci ela através do Detentos do Rap, conheci a história dela, e o CD dela está pronto, né? E Deus vai proporcionar recurso para que ela possa prensar esse CD, porque Deus também tem coisas grandes sobre a vida dela. Na verdade, ali são dois ministérios, né? Ela tem o dela solo e o Fazinho tem o dele solo também, né? E Deus usa de uma forma tremenda, né? E também compõe muito. Todas as letras é dela, né? A letra A Verdade Dói, Mas Liberta, do Mano Reco, é dela, né? Ela que escreveu, a voz que está lá é dela, né? O Adriano também, ele me ajudou e muito, porque eu na época que ia lá no Evangelho Pleno como católico ainda, para conhecer o que o Reco ia lançar no mercado, para saber o que vender, né? Para quem contratasse o show de Detentos, encontrei o Adriano e ele direto ali profetizando na minha vida. Falei, eu já tenho religião. Não, mas você precisa aceitar Cristo. Eu já aceitei, cara, né? Não, mas você, né, assim que funciona, você vai ver só que Deus vai te colocar de pé para pregar, não sei o que. Falei, cara, você tá louco, tá chapando, né? E ficava com a cara amarrada no culto para ninguém encostar em mim e vir com ideia para cima de mim. Falei, eu não quero ideia, né? Então os outros chegavam, encostavam, eu já saía de lado, saía andando. Aí o Cacau do Rap Sensation, negando, Deus vai te pegar. Eu falei, quem me pegar, cara? Estou fazendo alguma coisa para Deus me pegar? Se liga, mano. Se liga, né? Mas Deus fez a obra dele e hoje estou aqui de pé pregando o Evangelho para que a profecia se cumprisse através da boca dos profetas, que dizia que Deus tinha uma obra grande na minha vida e ainda tem algo muito grande acontecendo na minha vida. Estou dizendo isso para que você compreenda que se alguém um dia apontou o dedo para o seu ente querido e disse que Deus tem obra na vida dele, ele ficará de pé para pregar o Evangelho, para louvar o santo nome do Senhor, para ir buscar aquele que necessita de salvação. Então creia que você ainda contemplará ele ocupando essas cadeiras que aqui está necessitando da presença dele, em nome do Senhor Jesus. Eu sairia daqui já contente, né? Porque se eu não cresce nas revelações do Espírito Santo de Deus, eu ia dizer que a ministra de louvor leu meu esboço, né? Mas, amém, pregou ali sobre liberdade, né? E isso é o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Livro de Atos, capítulo de número 16, versículos dos 16 ao 24. Se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 24. Tentar trazer aqui um pouco do que Deus colocou no meu coração. A pastora me avisou um bom tempo atrás sobre a palavra para mim vir ministrar. Mandei um abraço para o irmão Wilson e ela usou minha estratégia. Falou, vai você mesmo lá dar, né? E eu, como sou obediente, vim aqui. E eu, hoje que comecei a correr para preparar a palavra, porque eu estava com uma na mente, assim, essa daí é a palavra. Mas foi a palavra que Deus usou para quinta-feira, né? E diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo.
E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à graça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Só até aqui, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração rapidamente. Amantíssimo Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu venho até a Ti pedir, Papai, que o Senhor possa neste momento me fazer, Pai amado, Pai, que é instrumento da Tua palavra, Senhor, fazer de mim canal de bênção para essas vidas que aqui estão, que não saíram de suas casas nesta noite fria, para ouvir aquilo, Papai, que o meu entendimento tem para trazer para eles, que meu conhecimento tem para trazer para a vida deles, mas eles saíram nesta noite de suas casas, com o único propósito, que é de Te adorar, de Te glorificar, de Te engrandecer, Papai. Creio, Deus amado, Deus eterno, que a partir deste momento, o Senhor trará aos nossos corações uma palavra diretamente do Teu trono, que venha, Deus amado, Deus querido, falar não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que massageia nosso ego, Senhor, mas sim, Deus amado, Deus eterno, aquilo que o Senhor tem para falar para nós nesta noite. Por isso Te agradecemos e Te agradecemos desde já com nossa melhor salva de palma, em nome de Jesus. Podemos cantar em nome de Jesus. Amados, a palavra nos relata que existia um homem cujo seu nome era Gamaliel. Este homem era fariseu e mestre da lei naquela época, e tendo muitos discípulos, inclusive Saulo, como seu aluno. Historiadores relatam que Gamaliel tem, até os dias de hoje, o título de Rabã, um título dado ao rabino superior presidente do Sinédrio, do qual ele é o primeiro dos 7 nomeados líderes da escola de Eliel, que tiveram esse título. Saulo, antes da sua conversão, se dedicava tão somente a perseguir os cristãos. E analisando a história de Paulo hoje, me veio à mente, pastor, eu quis saber um pouco de quem era Gamaliel, um pouco de quem era Saulo de Tarso, para entender um pouco da vivência que eles tinham na época em que ele seguia as instruções de Gamaliel. E eu chego a acreditar que Paulo era um homem que ele não passava por dificuldades. Paulo não era um homem que sofria perseguição, muito pelo contrário, ele perseguia. Paulo não era um homem que vivia em lutas, em batalhas, não enfrentava luta e batalha, muito pelo contrário, ele proporcionava lutas e batalha ao povo de Deus. E eu creio que ele tinha uma posição, uma condições financeiras até boa. E aos olhos da humanidade, Paulo é o que nos dias de hoje nós acreditamos ser uma pessoa realizada e concretizada. Porque muito dos querer do ser humano, muito das crenças do ser humano hoje em dia, infelizmente, está no ter, está no possuir, está no ter um bom carro, está no ter uma boa casa, está no ter uma boa conta no banco, ter condições financeiras melhor.
E muitas vezes percebemos que não se importa tanto em ter uma família feliz. A prova disso é que pai está matando filho por conta de herança, filho matando pai por causa de seguro de vida, e família se destruindo por conta do bem financeiro. E eu creio que Paulo vivia uma vida que ele tinha condições de possuir as coisas. E Deus, olhando ali do alto céu juntamente com Jesus, eu creio que quando ele olhava aquela determinação de Paulo de ir atrás dos cristãos, de defender o Torá e encarcerar os cristãos fugiam, ele armava estratégia para ir atrás dos cristãos. De repente Jesus começa a olhar e observar. Poxa, se ele é dessa forma, para defender uma falsa verdade, como não será esse homem usado com a verdadeira palavra de Deus, com o verdadeiro evangelho, com a verdadeira verdade? Talvez você não entendeu. Paulo, aos olhos da humanidade, ele não tinha jeito. Paulo, aos olhos de muitos crentes, não tinha jeito. Não tinha ninguém que tivesse coragem de ir lá levar a palavra de Deus para Paulo, porque sabia que seria morto. Ele consentiu com a morte de Estevão. E talvez aos olhos da sociedade hoje, a pessoa que você tem orado, que você tem buscado a salvação dela, que você tem jejuado, que você tem apresentado na presença de Deus, eles também, quando vê essa pessoa andando pela rua, maneja a cabeça de forma contrária, falando que não tem jeito, que não tem solução, que essa pessoa vai morrer sem conhecer a Cristo, sem conhecer a salvação. Eu quero dizer para você que da mesma forma que Cristo olhava para Paulo, Cristo está observando ela, está dizendo que ela tem potencial para ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, para pregar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho da salvação, para ser esse verdadeiro adoradores que Cristo procura. Porque que quando Cristo olha para Paulo, ele decide então que ele pararia com aquela perseguição para com os cristãos. E a palavra fala que Paulo ia a Damasco para encarcerar o povo de Deus, perseguindo os cristãos. Mas a verdade é que no caminho ele tem um encontro com Cristo, revolto em luz. Ouve aquela voz que vem do céu, que fala diretamente ao seu coração. Amados, Paulo foi criado com Gamaliel. A palavra está me dizendo que era um homem doutorado no assunto e muito inteligente, um homem que conhecia as Escrituras. E durante todo o tempo em que Paulo foi criado juntamente com ele, Paulo tinha como principal alimento a palavra. Era falado constantemente com ele. Imagina a voz de Gamaliel ensinando tudo aquilo que ele aprendeu e tudo aquilo que fez com que quando ele crescesse, ele inspirasse ódio contra o povo cristão. Mas só que quando Paulo ouve aquela voz que vem do céu diretamente ao seu ouvido, ele viu que aquilo dali era diferente. Era diferente da voz de Gamaliel. Levou anos para se formar aquele perseguidor do evangelho. Mas em apenas alguns minutos, alguns instantes, que ele teve ali a presença de Cristo juntamente com ele, foi o suficiente para que ele se tornasse um dos maiores pregadores da palavra, um dos homens mais ousados das Escrituras Sagradas, homem que com a sua sabedoria escreveu diversos livros que hoje são muito usados para pregar o evangelho de Cristo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que por onde ele passava, grandes coisas aconteciam, porque tão somente ele era imitador de Cristo. Talvez, se você tão somente crer hoje, e você começar a viver assim como Cristo vivia, porque tem muitas situações que nós não sabemos qual direção tomar. E porque muitas vezes, amados, nós não nos perguntamos o que Cristo faria no meu lugar antes de tomar uma decisão. Mas qual será o
caminho que Cristo seguiria no meu lugar. E Paulo passou a viver isso. Paulo começou a matar as suas vontades para que as vontades de Deus reinassem nele. Entenda que a vontade do Senhor ela é boa, suave e agradável. Mas as vontades do Senhor, Paulo declarava: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Ou seja, as vontades da carne ele matava, mas as vontades do Espírito ele externava, colocava para fora. E as pessoas tinham que entender que ele era um grande pregador da palavra de Deus, cheio da unção de Deus. É por isso que ele era tão usado. Mate as suas vontades e externe as vontades do Espírito Santo de Deus para com a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E você verá que você será um grande adorador, uma grande adoradora do nome de Cristo. E nós vemos que a partir daquele momento em que Paulo teve aquele encontro com Cristo, ele passou a ser uma pessoa diferente. Mas agora ele também estava numa posição diferente. Ele que antes perseguia, passou a ser perseguido. Eu estou aqui resumindo, tá? Para nós não estendermos muito. Por isso que eu estou bastante pensativo. Ele passou a agir de forma diferente. E começa a pregar o Evangelho de Cristo por todas aquelas cidades. Onde o Espírito Santo de Deus o conduzia, ele ia. E você acha que era fácil Paulo sair do lugar onde ele estava, às vezes ali em comunhão com os irmãos, e o Espírito Santo de Deus dizia para ele: levanta e vai para Roma. Ele sabendo que quando chegasse em Roma seria açoitado, seria humilhado. E quantas vezes, amados, que o Espírito Santo de Deus nos fala: vai até ali a casa do seu vizinho e fala isso. Ah, Senhor. Amados, nós não passamos por um terço do que esse homem passava, do que os apóstolos da época passavam. Estava esses dias na Casa Esperança, estávamos comentando como a juventude de hoje está perdida. Esses dias subindo para casa com a minha esposa, tinha uma meia dúzia, um sentado do lado de outro, um do lado do outro. A brincadeira deles é tudo no celular, no tablet. Não tem mais pega-pega, não tem esconde-esconde. Morreu, tudo isso acabou. E junto com isso também está morrendo a cultura do cristianismo, porque os pais já não sentam mais com os filhos para falar da palavra de Deus. Antigamente, quando chegávamos na época da Páscoa, você ligava a televisão, o que você mais via era filme bíblico. E você via família sentada na beira da televisão, as lágrimas escorriam pelo rosto das pessoas, porque eles começavam a lembrar ali sobre a mensagem da cruz, sobre a mensagem da cruz do Calvário. Hoje em dia a família já não se ocupa mais na palavra do Senhor, por isso muitas famílias estão se fragmentando, muitas famílias estão se perdendo. Nós estamos aqui num culto de louvor e adoração, e lá fora os nossos jovens estão adorando pancadão, porque eles já não conversam mais com os filhos acerca de quem foi Cristo. No Egito, quando deixaram de falar quem foi José para o povo do Egito, o povo de Israel viraram todos escravos. E daqui a alguns anos, se nós continuarmos assim, sem falar do Evangelho para essa juventude que futuramente tem que ser esta igreja, nós também não contemplaremos mais a palavra de Deus. Então, nós temos que sair do nosso comodismo para pregar o Evangelho verdadeiro.
Porque que a palavra nos conta que Paulo, quando vê aquela menina com aquele espírito de adivinhação, ele se incomoda, vai até aquela menina e expulsa aquele demônio que estava na vida daquela menina. Só que os senhores que lucravam com as adivinhações daquela menina, eles se sentiram prejudicados. E eles começaram a se levantar contra Paulo, contra Silas, e levaram ele até os doutores da lei, para que eles fossem encarcerados. E a palavra nos conta que após eles serem muitos chicoteados, naquela época se utilizavam de chicotes de 3 a 5 tiras, com um cabo curto, e muitos daqueles que eram açoitados não aguentavam e pereciam, morria somente nos açoites. E não contente em ter açoitado Paulo e Silas, lançaram eles na prisão. Não como as prisões que nós vemos nos dias de hoje, prisão onde coloca a pessoa atrás das grades e a pessoa tem ainda a liberdade de ir a um canto ou outro, mas fala que eles tiveram também os pés aprisionados. Imagine nos dias de hoje o que é para você visitar uma prisão, visitar um presídio. Nessa época em que tive a oportunidade de estar junto com o Detentes do rap, eu quem contratava, aliás, as pessoas para contratar o nosso show ligavam para mim. E nós, na verdade, só tínhamos nome. Financeiramente, vivia na pindaíba. Íamos nos lugares, as pessoas tirando foto, pedindo autógrafo, tirando a camisa para nós autografarmos. E muitas vezes íamos no salão, deixava todo mundo, aliás, nós saía mais cedo para ir embora, porque nós ia de ônibus. Falou, vai ver o Detentes do rap no ônibus. Nós íamos de ônibus e nós vimos uma vez do centro, passamos a roleta e sentamos. Daqui a pouco veio uns menininhos daqueles que vivem na rua, um atrás do outro, debaixo da roleta. Tem uma menina que nem olhou na nossa cara, passou direto. Ei, gente, Detentes do rap tá no ônibus. Ó, o rap, menina, que essa menina tá? Fica quieta, menina, né? Mas a verdade é que nós vivíamos muitas vezes de aparência. E eu estava dentro do Extra, João Dias, e eu lembro que eu tinha um celular que eu tinha até medo de cair um dinheiro na minha mão, colocar crédito nele, porque eu falei, o dia que eu pôr crédito nesse celular, ele vai pirar, né? Ele não vai reconhecer, ele já não sabe mais o que é crédito. E eu andando ali dentro do Extra, daqui a pouco o meu celular toca e eu atendo, né? E eu, quando atendi, o cara do outro lado, e aí, firmeza? Aliás, tocou a cobrar, um toque a cobrar. Eu falei, a cobrar? Será que a TIM está ligando para mim cobrar, para pôr crédito no meu celular? E está ligando a cobrar ainda? Quando eu pôr crédito, eles, puxa, isso aqui como é que funciona? Aí daqui a pouco uma voz do outro lado, e aí, firmeza? Eu falei, firmeza, quem está falando? Ele falou, esse telefone é de quem? É Detentes do rap? Eu falei, é. Quem está falando é o Reco? Eu falei, não, é o Deco, que era Reco e Deco, né? Aí ele pegou e falou, então, aqui quem está falando aqui é o irmão Marcelo, entendeu? Eu queria ver como é que faz para vocês vir fazer uma parada aqui dentro, no Dia das Mães. Foi dentro de onde, meu querido? Não, aqui eu estou falando do José de Parada Neto, um dos presídios de Guarulhos. Foi de onde? José de Parada Neto. Falei, onde é essa cidade? Não, não é cidade não, aqui é um presídio. Foi presídio, ele falou, é. Eu falei, então, mas e aí, o que está pegando? Eu preciso que vocês venham aqui, Dia das Mães, que nós vamos ter uma festa do Dia das Mães aqui. O diretor liberou e nós queríamos que vocês viessem aqui para fazer um evento. Fiquei sabendo que vocês estão com as pegadas na igreja, não sei o que e tudo. Nós queríamos fazer algo para nossa mãe. Eu falei, meu querido, o negócio é o seguinte, meu velho.
O cara nem deu a data, e eu falei, só falou que seria um domingo, não seria no Dia das Mães, seria um dos domingos. Eu falei, o negócio é o seguinte, aqui nós estamos com a agenda lotada aqui, não vai dar nem para colar. Aí ele pegou e falou, não, mas eu não dei a data ainda. Eu falei, então, mas o negócio aqui é muito show, não sei o que, eu morrendo de medo de ir para dentro do presídio, nunca entrei no presídio. Aí ele falou, o negócio é o seguinte, vai chegar a contagem, anota aí o meu número, 5514. Eu falei, ué, mas você não falou que está em Guarulhos? 5514 é aqui do lado da minha casa, aqui. Aí ele falou, não, é porque minha noiva mora aí, o mês que vem eu estou saindo. Ô meu querido, eu tenho uma data especial para você, nós vamos chegar, pode falar a data que nós vamos. O cara vai sair para rua, ver se vier atrás de mim, né? Eu falei, não, tem uma data especial, vamos fazer. E aconteceu que acabou contratando, nós fomos lá para esse José de Parada Neto, levamos a Ejanessa, né? Benção, a Ejanessa, uma levita abençoada, também era do Raiz, né? E a Ejanessa, eu lembro que ela ficou com medo de adentrar. Eu avisei para todas as mulheres, falei, o negócio é o seguinte, não pode ir de plataforma, sapato de salto, entendeu? Tem que ir de rasteirinha, tem que utilizar a calça, não é para usar calça muito justa, tem que ser calça larga, tipo rapper mesmo, né? Os homens ficam frios, com nós mesmo, já anda tudo largo. Aí fomos. Quando chega lá, a Ejanessa foi de plataforma e foi de propósito. Ela não queria entrar. Tinha um negócio que você enfiava a mão assim, uma caixa que tinha uma luz azul, e o cara vinha com um algodãozinho molhado e fazia um número no seu braço que você só enxergava. É igual aquele negócio de nota falsa. Você enfiava o braço quando você sai, para ele conferir e ver se realmente é você, se não é nenhum preso que está saindo do seu lugar. Edilane, para colocar o braço ali, ela tremia, chorava, parece que tinha um bicho lá dentro. Toda hora que o homem pegava a mão dela, ela e puxava. E a Janessa falou, não, então eu não vou poder entrar porque eu estou assim, não sei o quê. A moça que faz a revista olhou para ela e falou, faz o seguinte, entra com o meu sapato que eu fico com o seu. Não, mas não precisa se incomodar, porque eu não sei que hora sai. Não, eu saio daqui só lá para meia-noite, pode entrar com o meu, entendeu? Que eu fico no seu lugar. E ela adentrou. A verdade é que quando nós adentramos dentro daquele presídio, nós encontramos todo tipo de marginal. Tinha um bem alto, com cabelão, que ficava passando perto de mim e ficava assim, ó. Sabe aquele cara doido? E ficava assim para mim. E eu já lembrava dos filmes de presídio. Eu falei, esse cara vai vir, vai me dar uma cutucada, empurrar o canivete para trás. E ele passava e eu ficava assim, ó. Eu não dava as costas para ele. Aí chegou um cara, o Marcelo falou, e aí, meu, não sei o que e tal, como é que tá aí? Eu falei, ó, o negócio é o seguinte, aquele negão lá, ele tá me estranhando, cara, ele vai fazer alguma coisa comigo, que ele tá me jurando. Ele tá te jurando? Tá, não sei o que e tal, leva lá na disciplina. Que dentro da cadeia o negócio é rigoroso. Levou ele para disciplina, daqui a pouco ele veio junto com o cara, aí falou, desculpa aí, não sei o que e tal, visita sagrada, morreu, tá ligado? Tá te confundindo com outro parceiro, mas já é, né? E outro que chegava ali, toda hora que tocava lá aquela sirene, que anuncia a chegada da visita, ele ficava. Aí foi, e aí, meu, qual é que é? Não, estou esperando a minha mãe. Só que eu acho que ela não vem. O filho, que outrora na rua, metia um pânico. Falei, por que você está aqui dentro? Tem aquele Carrefour na divisa de Adema? Então, nós fomos pegar ali. E tinha uma moça com uma criança, um bebê de colo. Quando a polícia chegou, enfiei a arma debaixo do chale da criança e falei para ela, você vai me tirar daqui. E vai tirar na moral. Porque se eles desconfiarem de alguma coisa, eu aperto. Só que o policial veio por trás e conseguiu me prender. E esse homem estava lá chorando, sentindo a falta da mãe. Pastor Rodrigo chegou em mim, aí falou pro cara assim, meu, o negócio é o seguinte, fica assim não, pode ser que ninguém veio te ver, mas nós chegamos aqui e viemos te ver hoje, não é não, Deco? Ele falou para mim, o Espírito Santo de Deus na hora me deu a resposta que era para mim dar, só que a resposta era um cajado. Eu olhei para ele e falei, como é que é, pastor? Aí eu peguei, olhei pro cara e falei assim, meu querido, o negócio é o seguinte, né? Eu não posso mentir para você. Eu vim para cá, eu não queria nem ter vindo para cá. Eu não conhecia nenhum de vocês. Eu vim aqui para fazer um show. Entendeu? Eu não te conheço, como é que eu viria aqui para te ver? Mas só que Deus está falando comigo que todos
Espírito Santo de Deus tem te visitado. O Espírito Santo de Deus tem adentrado na cela e tem andado ali de um lado para o outro, esperando você abrir a boca e confessar Ele como seu único e suficiente Salvador. Talvez a visita da sua mãe hoje não chegue até este lugar, mas todos os dias o Espírito Santo tem te visitado. Nos piores momentos seu aqui dentro, momento de solidão, o Espírito Santo de Deus está aqui. Mas o Espírito Santo de Deus quer que você abra seu coração, porque a palavra de Deus fala que Pedro estava encarcerado, mas Pedro ali estava tranquilo porque ele tinha o conhecimento do poder de Deus. Então no momento certo, a palavra fala que o anjo adentra aquele lugar e começa ali a falar: coloca a sua capa, coloca a sua sandália e vamos. E saiu andando. Daqui a pouco as portas foram se abrindo, antes mesmo que aquele anjo tocasse naqueles portões. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Se arrependa. Aquele homem que eu pensei que ia me dar uma bordoada começa a chorar. Termina o dia, quando nós fomos embora, a Janessa veio chorando, e à noite ela deu testemunho na igreja falando: é muito difícil adentrar naquele lugar, mas pior ainda é sair, porque nós plantamos semente, mas não sabemos como essas sementes vão florescer. Ou seja, se Deus quiser tocar em você para te mandar atrás das grades para pregar o Evangelho, vá. Deixa Deus te usar. Porque que Deus não nos chamou para ser verdadeiro adorador em cima do altar. Tão somente. Deus não chamou nós para ser um verdadeiro adorador no meio de um monte de cristão. Porque se você começa a olhar o Evangelho de Cristo, ele foi muito criticado porque ele se sentava com gentios, porque ele andava no meio de leprosos, no meio de quem estava enfermo. E é da mesma forma que nós temos que andar para pregar o Evangelho de Cristo, para termos a ciência que Deus, ele continuará operando grandes coisas sobre a vida dos nossos jovens. Nós temos que ir para o pancadão pregar o Evangelho verdadeiro. Mas o problema é que o Evangelho verdadeiro, o louvor verdadeiro, não tem chegado até a periferia, não tem chegado até esses jovens. Porque que o principal papel do louvor é atrair a presença de Deus, não é atrair fãs, não é atrair bens materiais, é conhecimento para si próprio. Daqui a pouco, o que vai acabar acontecendo é existir um novo movimento chamado gospel ostentação. Gospel para mim cheira dinheiro. Entenda que Deus, ele não me deu a palavra, ele emprestou a palavra para que fosse pregado. Deus não te dá o louvor, ele te empresta o louvor para que você pregue o Evangelho de Cristo. Agora, como tem pessoas que Deus agracia com um dom tão lindo que é o dom do louvor, o dom de pregar, Deus agracia ele com uma letra. E tem pessoas que quando você faz um culto para você chamar a periferia e volta para vir adorar a Deus, chega comigo com tanto que eu vou até aí. Pessoas colocando condições financeiras para pregar aquilo que foi lhe emprestado de graça. Eu amo muito o ministério do Cacau Siqueira, porque ele é um cara que eu conheço e ele vive do Evangelho, ele vive de pregar a palavra. Não tem um trabalho, mas você liga para ele, está dentro da FEBEM, está dentro do presídio, e quando você chama ele para vir: ô Cacau, e aí, tem como colar na minha igreja? Meu, demorou, estou indo sim. Mas e aí, quais as condições para você vir? É só me chamar, cara. Você chamou, eu estou aí. Entendeu? Se Deus tocar no seu coração, se quiser me abençoar, abençoa. Entendeu? Mas se Deus não tocar, não precisa me dar nada. Entendo eu que quem recebe por uma noite de prazer é prostituta. O que você tem sido? Prostituta ou adorador? O que você tem sido? Porque se você tem condicionado a sua ida até um lugar para pregar o Evangelho, onde o louvor que Deus te emprestou, onde a unção que Deus te emprestou, o talento que Deus emprestou para a sua vida, pode vir a salvar vida, e você tem chegado e falado: só vou se chegar comigo com tanto, você tem vivido como uma prostituta do Evangelho.
Infelizmente, essa é a palavra. Aleluia. E ainda ele postou: o dia que eu cobrar alguma coisa para ir numa igreja, é porque eu deixei de confiar em Deus. Deixei de confiar em Deus. E eu não passo necessidade de nada. Eu não passo necessidade de nada. Porque eu não deixo o Evangelho passar necessidade de mim. Eu deixo o Evangelho me consumir e vou pregar a palavra, porque eu sei que meu Redentor vive. Então nessa noite Deus está te chamando para que você não faça um louvor na horizontal, mas o seu louvor tem que ser na vertical. Um louvor de adoração. Deus não te chamou para você tocar na igreja. Deus chamou você para primeiramente você tocar no coração dele. Porque quando você toca o coração de Deus, é o momento de Deus ficar de pé e estender as mãos sobre a igreja, palavra de vida, e derramar bênção sem medida, derramar unção, derramar renovo sobre a sua vida, derramar fortalecimento. Então somente creia, porque a palavra fala que ali estava Paulo e Silas, aprisionado até mesmo dos pés. Mas conforme eu tinha pensado nisso quando estava preparando a palavra, e a irmã falou ali em cima: as grades podem aprisionar o teu corpo, mas não a tua fé. A tua fé não tem como aprisionar. A única pessoa que pode aprisionar a sua fé é você mesmo. É você quem pode aprisionar. Se hoje talvez você tenha olhado para a sua vida, olhado para o seu coração e visto dentro do seu coração, assim como Paulo e Silas estavam aprisionados, você está vendo a sua família aprisionada, você está vendo seu casamento aprisionado, está vendo seus sonhos, seus projetos, seu ministério todo aprisionado dentro de você. Faça o que eles fizeram, porque a palavra fala que de repente um olha para o outro, em vez deles murmurar, Paulo se lembra das palavras que Cristo falou para ele a caminho de Damasco, no primeiro encontro que teve com ele: levanta, eis que aprenderá a sofrer por amor do meu nome. Deus não enganou Paulo, Deus não te enganou também. Nós não saímos da nossa casa para viver um evangelho de mentira. Amo estar nesse lugar e pregar a palavra do Senhor, porque aqui eu sei que é um lugar também que dá alimento sólido para o povo comer, o alimento verdadeiro. É melhor você ter essas cadeiras vazias, ocupadas somente por pessoas que estão firmes no evangelho verdadeiro, do que você ter uma igreja lotada de pessoas que estão vivendo um evangelho de fantasia. Porque a partir do momento que você entende que você tem que buscar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário, e não por aquilo que Ele vai ser ou pode fazer pela sua vida, é o momento que Ele compreende que Ele tem que te abençoar, que as promessas dEle têm que se cumprir na sua vida. Porque diz que eles começam ali a louvar, e eles não louvaram aquele louvor na horizontal. Paulo, fala, Silas, vamos começar a louvar aqui para, quem sabe através do nosso louvor, toca lá no coração do carcereiro, toca lá no coração dos outros que estão aprisionados. Não. Paulo, fala, Silas, vamos entoar um louvor na vertical, que chegue ao trono de Deus. Não um louvor condicionando, Paulo, a nossa salvação, Paulo, porque nós já somos libertos. Essas grades, esses grilhões só estão aprisionando o nosso corpo, mas nosso espírito já está salvo, Paulo. É verdade, Silas, porque me lembro bem quando consenti com a morte de Estevão. Estava eu ali segurando a capa do povo enquanto Estevão era apedrejado.
E eu via que no semblante dele tinha um sorriso. Então, Paulo, vamos louvar em agradecimento a Deus por sua misericórdia e sua fidelidade. Porque, Paulo, você era um nada. Você era o cara que as pessoas mais temiam. Você era um lixo, escória da humanidade. E olha onde você está. Um verdadeiro pregador do Evangelho. Vamos louvar e agradecer a Deus por tudo. E a palavra fala que eles começam ali a louvar ao Senhor. Começa ali a glorificar a Deus por tudo aquilo que eles têm. Talvez um começa a louvar ali para o outro. Eu vou louvar para te dar força. E esse louvor vai subir ao céu. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega, não é nada, né? Sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, mas diz que o Espírito Santo estava em Paulo e estava em Silas, e estava presente ali naquele lugar, porque a palavra do Senhor fala que onde houver dois ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente. E naquele momento em que eles começam a louvar, atraíram a presença de Deus, e diz que os grilhões foram quebrados, um terremoto houve naquele lugar, ali as prisões se desfizeram, e ali todos tiveram que contemplar as maravilhas de Deus sobre a vida deles. Olha, Deus está falando aqui para você, que se nesta noite, a partir da data de hoje, todo louvor que sair da sua boca, independente da situação que você esteja vivendo, independente das dores, da ferida, independente da angústia, independente da sua família, para ou não estar na presença do Senhor, você reconhecer que o maior preço ele já pagou pela tua vida, e você começar a louvar, começar a glorificar, começar novamente a chorar na presença do Senhor, se lembrar do teu primeiro amor, se lembrar de quem você era, e você começar ali a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, por tudo que Deus tem feito na vida da tua parentela. Porque hoje você está aqui e talvez você esteja falando: ah, mas a minha parentela não está aqui. Mas todos os dias Deus tem feito milagres na vida dele, porque eles ainda têm vida, têm o que comer, têm o que vestir, têm um teto para poder dormir. Agradeça a Deus pelos pequenos milagres, amado. Porque é nesse momento em que Deus olha para você e vê que você está o adorando de forma incondicional. Amar a Deus de forma incondicional é amar independente daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Você está preparado para sair daqui sem receber o que você veio buscar nessa noite? E mesmo assim continuar adorando a Deus? E mesmo assim continuar dizendo para Ele: eu te amo, eu te louvo. Senhor, o Senhor está olhando o meu coração nesta noite. Pastor, dá licença para mim. Jaque, posso pedir para ela? Deixa ela fazer um louvor lá em cima. Eu quero que você continue em espírito, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Em nome do Senhor Jesus. Porque talvez você tenha adentrado hoje aqui, você tem dito que tem sido muito difícil para você, porque você não tem vivido em cárcere, você não tem estado aprisionado, você não tem estado aprisionada, mas só que você tem contemplado toda a sua
família aprisionada nas garras de Satanás. Porque todos os dias que você vem no culto aqui é pregado, é profetizado sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o teu filho, sobre a tua parentela. Mas a verdade é que quando muitas vezes você chega dentro de casa, não tem visto isso acontecer, não tem visto isso mudar. E talvez nessa noite você está aqui, mas durante a semana você pensou em não estar. Durante a semana você pensou em parar, você pensou em desistir, pensou em não mais acreditar nos seus sonhos. Talvez você está pensando na data de amanhã. Porque, pastor, a minha mãe sempre me deu de tudo, é a pessoa mais especial para mim neste mundo, e amanhã é o dia dela e ela não tem a salvação. Como eu queria que minha mãe tivesse essa oportunidade de sentir aquilo que eu estou sentindo. Pastor, não é fácil me apegar 100% nas escrituras, 100% naquilo que está sendo falado. Porque que às vezes eu me pego chorando sem saber o porquê, mas um sentimento, uma angústia invade o meu coração. Eu começo a me derramar na presença de Deus. E muitas vezes, pastor, na verdade até pergunto: Senhor, o Senhor me esqueceu? O Senhor não tem mais olhado por mim? O Senhor não tem mais contemplado as minhas aflições, as minhas dores? Porque eu tenho feito tudo quanto o Senhor tem me pedido. Eu tenho te buscado, eu tenho te adorado, Senhor, e eu procuro fazer com o meu melhor. Mas só que, e as minhas promessas, Pai? Como é difícil ver as pessoas dando testemunho de um casamento restaurado e o meu continua da mesma forma, de uma família transformada. E aquela placa que o Senhor prometeu que eu e minha casa serviríamos ao Senhor, eu poderia colocar lá na porta da minha casa. E a salvação, papai, do meu esposo, do meu marido, quando será que chegará? Amados, a palavra de Deus fala que se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, e você pedir para que uma montanha se transporte de um lado para o outro, essa montanha se transportará. Mas se você tiver a dúvida do tamanho de um grão de mostarda, nada acontece. Não deixe essa dúvida adentrar no seu coração. Eu quero aqui profetizar que todo ponto de interrogação nessa noite cai por terra. E você sairá daqui nessa noite com uma única certeza, a certeza da sua salvação, a certeza que o seu Redentor ainda vive e por fim se levantará, a certeza que as promessas de Deus te alcançam nessa noite, as promessas de Deus te alcançam o seu lar, as promessas de Deus alcançam a sua situação financeira, alcança a situação financeira desta igreja. Porque assim como essa igreja tem se alegrado com a nossa alegria, nós também nos alegraremos. Porque eu me lembro que nós visitamos essa igreja quando era um salão bem pequeno ali. Deus proporcionou esse, mas Deus está falando que ainda tem muito mais. Ainda tem muito mais. Que esse é somente um sinal para aqueles que são ousados. Nós saímos daquela igreja e fomos para aquele salão maior porque fomos ousados, sem ter dinheiro. Pastor Wilson saiu de onde estava para vir para cá porque foi ousado. Porque a verdade é que muitas vezes nós não podemos contar nem mesmo com os da casa. Assim como você muitas vezes não pode contar com os da sua casa. Muitas vezes o que entristece o pastor é saber que não pode contar 100% com os seus, com aqueles que têm se alimentado aqui no pasto do Senhor. E como vamos ver a transformação da nossa família se não
investirmos na obra do Senhor. Deus tem coisas grandes para esse ministério. Grandes coisas estão por vir sobre este lugar. E se você entender o que Deus tem para fazer nesse ministério, você ser um mantenedor dessa obra, Deus entenderá que você não está cuidando somente dos seus, mas está cuidando daqueles que adentrarão por essa porta, independente de quem seja. E Deus cuidará dos seus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Medite na letra desse louvor. Deixe Deus falar contigo. Em nome de Jesus. Oh, Deus do Santo. Sim, Deus do Santo. Pregando o evangelho e falou: eis que são servos do Deus Altíssimo. E eu quero aqui profetizar
a vida daqueles cegos. Eu quero profetizar que o inferno tremerá ao perceber a presença de Deus sobre a vida de cada um que aqui estão. Que eles possam adentrar a tua casa e todos os males que houver ali, todo espírito de morte, todo vício de droga, de alcoolismo, prostituição, quando eles adentrar, possa bater e retirar. Porque tu és santo e nós cremos no teu agir, Pai. Abençoe, Senhor, o ministério do Adriano, o ministério, Pai amado, Pai querido, da Jaqueline, do Fazino, Deus. Abençoe, Deus amado, Deus querido, a cada ministério que aqui contribuiu nessa noite, Pai, para este culto, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Quero desde já agradecer a Deus, agradecer a pastora, ao pastor.